Bom, gente, uma boa noite. Eu sou o professor Alzir, professor do curso de licenciatura em matemática das Faculdades Integradas Campo Grandense, FEUC, aqui no Rio de Janeiro. Vamos resolver a questão 22, que é uma questão de cálculo diferencial integral, que caiu no ENAD de 2014. Um dos problemas mais importantes estudados pelo cálculo diferencial integral diz respeito à maximização e minimização de funções. Um desses problemas está relacionado à função cúbica definida por essa função. f de x, vamos colocar aqui, f de x igual a x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, onde a, b, c, d são constantes reais com a diferente de zero. Está claro para a gente que o a não pode ser zero para que ela seja uma função cúbica, do terceiro grau. Acerca dessa cúbica, avalie as afirmações a seguir. A função f possui apenas um ponto de inflexão, independentemente dos valores a, b, c, d. Bom, vamos analisar esse item 1. Falar de ponto de inflexão é falar da segunda derivada da função, certo? Bom, então nós vamos pegar a função f de x e fazermos a primeira derivada. Já olhando aqui, 3ax ao quadrado mais 2bx mais c. Vamos assim brincar um pouquinho. A primeira derivada, quando você tem essa função aqui, da primeira derivada, a primeira derivada, se você estudar o sinal da primeira derivada, quando a primeira derivada for positiva, garante que nesses valores de x, que fazem a primeira derivada ser positiva, garante que nos mesmos valores de x, f de x é crescente, certo? Quando a primeira derivada é negativa, garante que f de x é decrescente. Beleza? Bom, isso faz com que, quando você tem essa função aqui, 3ax ao quadrado mais 2bx mais c igual a zero, o que acontece quando você tem essa função? Só fazendo uma análise em relação ao problema. Quando você tem aqui um delta maior que zero, ou o delta igual a zero, ou o delta menor que zero, isso vai fazer com que eu possa ter uma análise dos máximos e dos mínimos da função. Quando o meu delta, exatamente o meu delta for maior que zero, aqui, nessa resolução dessa lei quadrática, vão aparecer duas raízes, certo? Então, vamos imaginar que essas duas raízes, vou botar aqui um f' de x, que essas duas raízes sejam positivas. Então, tem duas raízes reais distintas, aqui o x1, aqui o x2, e vamos entender que esse a aqui é positivo, que essa parábola tem a concavidade para cima. Então, o que acontece quando eu estou olhando para a primeira derivada e estudo o sinal da primeira derivada? Então, quando a primeira derivada é positiva, ela está aqui para cima, esses valores de x aqui, onde faz a primeira derivada ser positiva, exatamente esse intervalo aqui, de menos infinito a x1, f de x é crescente. Então, botei f de x cresce. Aqui, se você olhar aqui, a primeira derivada, a parábola está com essa curva para baixo, do zero. Então, aqui é negativo. Então, a primeira derivada aqui é negativa. Nesse intervalo, o f de x decresce. Quando a derivada é negativa, a função decresce. E aqui, novamente, veja que os valores da primeira derivada são positivos. Nesse intervalo, o f de x cresce.
Então, a primeira derivada, ela garante exatamente os intervalos, né, onde a função cresce, decresce, cresce. Vamos analisar particularmente aqui. Particularmente aqui, vamos imaginar assim, ó, do menos infinito ao x1, do x1 ao x2 e do x2 a mais infinito. Veja que aqui, se eu olhar para a primeira derivada, né, o sinal aqui da primeira derivada é positivo, o sinal da primeira derivada é negativo, o sinal da primeira derivada é positivo. Isso garante que a minha função aqui, ó, de menos infinito até x1, a minha função cresce, a minha função é f de x. Aqui, do x1 a x2, ela decresce, certo? E aqui, de x2 até mais infinito, ela cresce, tá? Agora, é interessante analisar também o seguinte, a função cresce, né? Olhando assim, ó, a f de x cresce, isso é f de x, ó, cresce, decresce, cresce. Isso garante que aqui tem um máximo, botar um M maiúsculo, e aqui tem um mínimo local. Bom, então veja o seguinte, para que eu tenha um máximo e um mínimo local, né, necessariamente esse delta aqui tem que ser maior que zero. Porque se o delta for igual a zero, a minha função ela vai encostar aqui, ó. Então a primeira derivada é toda positiva, pensando aqui numa f' de x. Uma f' de x, a primeira derivada é toda positiva, isso significa que ela é toda crescente, tá? E pode, aqui, ó, né, eu estou olhando aqui, gente, o sinal da primeira derivada, veja. Aqui ela é zero, né, a derivada é zero, tá? E aqui ela cresce. Se a f' de x, por exemplo, o delta for negativo, ela não toca. Então ela seria também toda, particularmente aqui, toda crescente. Mas, para que tenha máximo e mínimo, no caso de uma lei do terceiro grau, necessariamente o meu delta tem que ser maior que zero para que eu tenha duas raízes e tenha exatamente isso aqui, cresce, decresce, decresce, cresce. Então a condição é que o meu delta seja maior que zero para que eu tenha máximo e mínimo. É interessante aqui já olhar para o item 2, ó, se B2 menos 3AC é maior que zero, isso é uma condição. Então F possui um ponto de máximo local e um ponto de mínimo local. Então, para ter ponto de máximo local e um ponto de mínimo local, né, o delta dessa equação aqui tem que ser maior que zero, certo? Então, vamos só para assim, brincando, vamos achar o x1, só para ter ideia. O x1 tá aqui, ó, exatamente uma raiz dessa. Então vai ser, então vai ser menos o carinha que está multiplicando o x, ó, aqui, ó, o carinha que está multiplicando o x. Então menos esse cara aqui, então menos 2b, mais ou menos raiz quadrada, menos b, mais ou menos b ao quadrado. Esse b é esse cara que está multiplicando x. Por acaso tem um bzinho ali, mas o b é tudo isso aqui, ó. Naquela x2 mais bx mais c igual a zero. Então vai dar 4b2 menos 4 que multiplica isso aqui, 3a, que multiplica o c. Tudo isso sobre 2 que multiplica o que está multiplicando x ao quadrado, que é 3a, certo? Bom, isso vai dar, o x vai admitir duas raízes, né? O x1, que é menos 2, mais, vamos botar esse 4 aqui em evidência, raiz quadrada de 4 dá 2, vai dar b2 menos 3ac sobre 6a. E o x2 vai ser menos 2 menos, mais ou menos, 2 raiz de b2 menos 3ac sobre 6a. Então, para que tenha máximo e mínimo, isso aqui tem que acontecer. E necessariamente, esse delta tem que ser positivo para que exatamente eu tenha duas raízes,
né, eu tenho duas raízes distintas, na realidade duas raízes distintas, condição de duas raízes serem distintas. Então, a condição para que f possua um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local, é que esse delta, que é B2 menos 3AC, está aqui, ó, o B2 menos 3AC seja maior que zero. Então, o item 2 é verdadeiro. Tá? Agora, gente, vamos pensar num ponto de inflexão. Ele diz assim, a função f, essa função terceiro grau, possui apenas um ponto de inflexão. Bom, o ponto de inflexão, vamos chamar de PI, tem a ver com a segunda derivada. Vamos pensar na segunda derivada? Se a primeira derivada é essa, a segunda derivada vai dar 2 vezes 3, 6ax, mais 2b, derivada de constante é zero. Bom, o que representa a segunda derivada para a gente? A segunda derivada, quando essa segunda derivada aqui tá, é positiva, quer dizer, para valores de x que faz a segunda derivada ser positiva, a concavidade do gráfico nesse intervalo é para cima. Né? Agora, quando f do ralinha de x for negativa, quer dizer, para valores de x na segunda derivada faz negativo, isso aqui é a f. A f de x tem nesse intervalo concavidade para baixo. Então é interessante observar que uma situação onde a concavidade está para cima, tá? Depois a concavidade está para baixo, vai haver um ponto aqui chamado ponto de inflexão, onde há essa mudança de concavidade. Ó. Ela está para cima e depois passou para baixo. Então, ponto de inflexão, PI, é um ponto onde muda a concavidade. Então, o PI está relacionado com a segunda derivada e exatamente, se a segunda derivada é positiva, concavidade para cima, se a segunda derivada é positiva, concavidade para baixo, quando ela é igual a zero, tem esse ponto, que nem é positivo nem negativo. Então, a gente pega, para achar o ponto de inflexão, pega a segunda derivada igual a zero. Então, 6ax mais 2b igual a zero. O nosso 6ax igual a menos 2b, o x é menos 2b dividido por 6a, que simplificando por 2 dá menos b sobre 3a. Óbvio que o a tem que ser diferente de zero, pela própria condição que ele já deu. Então aqui eu não tenho problema de ter o a no divisor, certo? Então, o meu x do ponto de inflexão, isso aqui é o x do ponto de inflexão, ele para qualquer b que eu queira aqui, ó, é menos esse b dividido por 3a. Então não há nenhum problema em relação à letra A e B. O C e o D não entram no ponto de inflexão. Então a função f possui apenas um ponto de inflexão. É verdade, porque quando eu faço a segunda derivada, né, e eu tenho, por exemplo, essa situação, né, de um máximo e de um mínimo, vai haver esse ponto de inflexão que está dependendo exatamente, aqui está dependendo não, ele independe dos valores, porque para qualquer B, para qualquer A, eu vou ter exatamente esse ponto de inflexão. Então a função f possui apenas um ponto de inflexão, independentemente dos valores A, B, C e D, certo? Então essa questão aqui ela também é verdadeira, né, porque independe de A, B, C e D, não independe, né? Porque para qualquer A, para qualquer B eu vou ter o ponto de inflexão, certo? Bom, há aqui agora uma análise, veja que a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, e o 3, se f possui um ponto de máximo local e um ponto de mínimo local, então a média aritmética das abscissas desses dois pontos extremos corresponde à abscissa do ponto de inflexão. Então o que a gente tem que saber é o seguinte: se f possui um ponto de máximo, vamos imaginar que ele tem um ponto de máximo. O ponto de máximo local é o x1. Né? Particularmente, depende do A, mas
existe um x1 e x2 que vai ser máximo e mínimo aqui. Quando o A é positivo, a concavidade está para cima, a situação. Pode ocorrer que o A seja negativo, vai trocar aquilo que é máximo, passa a ser mínimo, o que era mínimo numa situação passa a ser máximo. Então depende do A, mas que há o máximo e o mínimo A. Então nós vamos pegar aqui, ó, veja só, esses dois aqui são as raízes que vão dar o máximo e o mínimo. Então se eu pegar o menos 2 mais 2, aqui é igual, né? Isso eu vou botar raiz de delta sobre 6A, somado com o outro, que é menos 2 raiz de delta sobre 6A, né? Tudo isso dividido por 2, ele está dizendo que é o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o que nós já encontramos, menos b sobre 3a. Então aqui eu vou ter menos 2 mais 2 raiz de delta, menos 2 raiz de delta, sobre, aqui tudo 6a dividido por 2, dá 12a, tá certo? É igual a menos b sobre 3a. Então esse cara aqui, 2 raiz de delta com menos 2 raiz de delta, corta, menos 2 com menos 2 dá menos 4, veja aqui, menos 4, e embaixo 12a. Então veja, se a gente simplificar tudo por 4, dá menos... aqui, gente, aqui deu uma bobeira, aqui é menos 2b, está faltando aqui, ó, menos 2b, tá? Desculpa. Então vai dar menos 2b, porque eu tirei daqui e esqueci do b. Então menos 2b com menos 2b dá menos 4b. Corto 2 raiz de delta com menos 2 raiz de delta sobre 2a. Dividindo por 4 dá menos b, dividindo por 4 por 3a, que é exatamente o valor da abscissa do ponto de inflexão. Então, gente, a questão, o item 3 também é verdadeiro. Então, nesse caso, os 3 itens são verdadeiros. Tá aí, gente, resolvemos a questão 22, que caiu na prova do ENAD 2014, que trata aí conceitos do cálculo diferencial integral. Obrigado e até a próxima.